Olá, esse é o programa OB na TV da 12ª subseção, composta pelas cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, São Simão, Santa Rosa de Viterbo e Serrana. Esse programa tem o apoio cultural da Trattoria e Pizzaria Zio Totò, o carinho no preparo caseiro de massas típicas da Itália. Neste programa estaremos entrevistando Renato Buozzi, conselheiro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e da Juventude e coordenador da Comissão de Direito Animal da 12ª subseção. Renato, seja bem-vindo a esse programa. Obrigada pela sua participação. Renato, o senhor é conselheiro de Direitos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e da Juventude de Ribeirão Preto. Quais são os trabalhos e o que é esse conselho? Olá, Thaís, minha saudação a todos os telespectadores, inclusive os internautas que acompanham esse programa que está super prestigiado, né, e fazendo sucesso aí na classe dos advogados e na sociedade como um todo. É muito importante esclarecermos quais são as funções, né, dos conselhos municipais de direito e principalmente o que eu atuo diretamente, que é o CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um conselho que norteia as políticas públicas de fomento às necessidades das nossas crianças e dos nossos adolescentes, tá? É um conselho paritário, isso quer dizer o quê? Tem representantes tanto da sociedade civil quanto do governo, e esse conselho, ele gerencia um fundo, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que patrocina, que gerencia a distribuição de recursos públicos tanto para o setor público quanto para a iniciativa privada, né? O ECA, ele esclarece, ele determina que qualquer entidade que atue com criança e com adolescente, tanto do setor público quanto do setor privado, tem a inscrição obrigatória no nosso conselho. Ou seja, a entidade para atuar nessa seara, ela tem que ter essa inscrição obrigatória. E a entidade também que apresenta, mediante critérios técnicos, necessidade de recursos para o fomento dos trabalhos, ela pode também pleitear os recursos que são públicos. Esses recursos são arrecadados por meio de sensibilização na sociedade como um todo, através de destinação de imposto de renda, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas, que vinculam, quando vão apresentar suas declarações de imposto de renda, uma destinação de um percentual que vai para o Conselho e é distribuído, né, com a gestão do Conselho mediante critérios técnicos de resoluções que são emanadas pelo próprio Conselho. Renato, esclarece para a gente o que é a recém-criada Comissão de Supervisão. Como que ela vem atuando? Esse é um assunto que eu gosto de falar, Thaís, porque tendo contato com outros conselhos da região da nossa cidade, o CMDCA de Ribeirão Preto está muito bem estruturado, tá? Nós temos 3 comissões interna corporis. É a comissão de registro, a comissão de fundo e a comissão de supervisão. Essa comissão de supervisão recém-criada já era um projeto que estava formatado no papel, mas nós não tivemos ainda a oportunidade até então de efetivá-lo. Hoje nós temos essa comissão de supervisão que, como eu te disse, Thaís, nós gerenciamos esse fundo e distribuímos recursos públicos, tá? Até então distribuímos os recursos e não tinha uma fiscalização, não tinha um controle se a entidade ela apresenta a proposta, o plano de trabalho, e agora essa comissão de supervisão ela chega na entidade sem hora marcada nem nada para acompanhar justamente se aquele projeto, aquela proposta que fizeram para conosco de atuar em determinada área da infância ou da juventude, ela está sendo na prática efetivada. Então é uma comissão muito importante, nosso conselho está bem avançado nisso, está sendo referência no estado de São Paulo. Então essa é a novidade da comissão de supervisão para controle das políticas públicas e do fomento das atividades dessas entidades que recebem dinheiro público e precisa de fato de estarmos cientes se o dinheiro está sendo devidamente aplicado ou não. Ela está servindo para isso.
Renato, uma outra pergunta é o seguinte: vocês da comissão são os gestores do Fundo Municipal da Criança e Adolescente. Como que é feito esse gerenciamento? Quem são os beneficiários? Como que é feita a destinação? Tá, o gerenciamento também é feito por uma comissão específica, a comissão de fundos, tá? Ela é composta por conselheiros do governo e da sociedade civil. A distribuição ela pode ser tanto para entidades do poder público, que atuam nessa seara, e também da iniciativa privada, tá? Mediante critério técnico mesmo, o CMDCA elabora uma resolução, tá? Elencando quais são as prioridades. Normalmente, para te exemplificar, são questões de atividade de contraturno. Por exemplo, a criança ela estuda num período, na parte da manhã ou na parte da tarde, no outro período ela tem que ter uma atividade. Várias entidades fomentam essas atividades de contraturno. Então, é mediante critérios técnicos, levando em consideração as prioridades elencadas pelo próprio conselho, por intermédio de todos os conselheiros, né? E é feito fazendo a observação da própria regulamentação do CMDCA. Renato, aproveitando a sua presença e o seu papel de conselheiro, eu gostaria de saber se avançou o número de crimes praticados por crianças e adolescentes. A gente tem visto, inclusive foi matéria de jornal recente, do jornal de grande circulação na cidade, que tem aumentado, sim, o número de ato infracional praticado por adolescente. Tá? Estatística do próprio Estado, das polícias, vemos isso como uma notícia lamentável, mas é consequência de um complexo de fatores. A questão não é tão simples, né? É importante a gente estar discutindo a maioridade penal nos dias atuais? Sem dúvida, é um assunto que está em pauta, inclusive no Congresso Nacional, é um assunto polêmico que desperta paixões, tanto para quem é favorável a essa redução, quanto para quem não é. Tá? Discutir a maioridade penal é muito importante, é uma referência. Tá? O nosso legislador ele entendeu que a pessoa ela tem discernimento do ato que ela pratica, quando falamos de crime, delito, com uma idade de referência de 18 anos. Tá? Então é importante que ele dá essa referência a partir de quando o ser humano, o sujeito, ele está apto, segundo o entendimento do legislador, de responder pelos seus atos e ser penalizado. Então é muito importante isso, é um assunto que não é simplista, né? Conforme a gente tem várias discussões, reduzir, vamos reduzir, mas reduzir a maioridade penal mera e simplesmente não resolverá problemas de criminalidade. Tá? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele assegura uma série de garantias desde o nascituro. Então, se o Estado ele fomentar e fazer valer essas garantias, né, talvez a criança ela não entraria no mundo do crime, o adolescente principalmente, ele não precisaria ter essa idade de referência tão polêmica. Eu acredito que deve ser mais dado atenção à qualidade da educação que estamos dando aos nossos adolescentes do que meramente a questão simplista de discutir maioridade penal. O doutor é a favor ou é contra a redução da menoridade penal? É uma questão muito polêmica. Eu não posso te falar se eu sou a favor ou contra. O caso é o seguinte, não basta meramente discutir, aliás, pura e simplesmente se é bom ou ruim. O Estado tem que se estruturar para fazer valer todas as garantias previstas pelo ECA. Eu acho que a gente tem que ter mais educação de qualidade. Tendo mais educação de qualidade, escolas públicas de qualidade, eu acho que, consequentemente, nós teríamos uns índices e estatísticas de criminalidade bem menores do que vemos hoje. Renato, aproveitando a tua presença aqui e o fato do doutor ser coordenador da Comissão de Direito Animal da 12ª Subseção, eu queria, se possível, que você pontuasse para a gente a importância da gente estar discutindo a utilização de carroças e tração animal. Isso é um assunto importantíssimo, nossa comissão tem investido tempo nisso. A utilização de carroças na cidade não é uma questão meramente de proteção animal, tá? Ela é uma discussão que enseja consequências em diversas searas da nossa vida na sociedade,
Questão de saúde pública, de controle de zoonose, de doença, de transmissão de doença, carrapato estrela, febre maculosa. Também tem as implicações no meio ambiente quando se refere à destinação de entulho, de lixo, de resíduos sólidos em terrenos de forma irregular. Também a questão de utilização desses veículos no trânsito. Isso é uma questão que afeta todo mundo. Todo mundo está sujeito, está vinculado a utilizar o trânsito da cidade. Precisa ser debatido, estamos trabalhando nisso, tem muita coisa para se levantar, para se discutir quanto a isso, e temos dado bastante atenção justamente porque é um assunto de interesse público que afeta não só quem é protetor de animais, mas afeta a sociedade como um todo. Renato, e qual é a consequência da falta de regulamentação dessa atividade? A consequência da falta de regulamentação é o que nós vivemos aí no dia a dia. Criança dirigindo carroça, carroça no trânsito mal sinalizada, sem sinalização nenhuma, animal de grande porte solto, muitas vezes pelas ruas da cidade, dando trabalho para todos os órgãos. Tá? A consequência é isso daí que a gente vê, né? A questão de recolhimento de recicláveis. Esse é um assunto importantíssimo, a OAB está colaborando, está dando a sua contribuição, está levantando a temática, convidando técnicos dos diversos segmentos da sociedade para discutir. E uma cidade tão grande do porte de Ribeirão Preto, onde discute-se ser o centro de uma região metropolitana de um estado importantíssimo, que é o primeiro da nação, é um assunto que precisamos colocar em pauta, no mínimo discutir e no mínimo tentar caminhar para regulamentar a questão. É isso a contribuição que a OAB tem dado e é isso o trabalho que nós também estamos tentando auxiliar aí, nessa temática. Queria agradecer a sua presença, Renato. Obrigada por ter dado seu tempo para o programa OAB na TV. E eu gostaria agora que você fizesse as considerações finais para a gente. Thaís, eu só tenho que agradecer, eu quero aproveitar a oportunidade também de convidá-los para a caminhada, é a primeira caminhada que a entidade estava fazendo, domingo, dia 6 de outubro, com saída marcada às 9 horas da manhã da Casa do Advogado, com uma estrutura que deu trabalho para organizar, mas nós vamos fazer um lindo evento com feirinha de adoção, com doação de ração para quem quer participar e com a distribuição de muitos brindes, inclusive com café da manhã. Aberto a toda a sociedade, então você está convidado a participar conosco também domingo, dia 6, com saída marcada às 9 horas da manhã da Casa do Advogado. Nós vamos agora para um breve intervalo e logo voltaremos com o programa OAB na TV. Olá, voltamos com o programa OAB na TV da 12ª Subseção. Lembrando que esse programa conta com o apoio cultural da Trattoria e Pizzarias Il Totò, o carinho no preparo caseiro de massas típicas da Itália. Nesse segundo bloco, vamos estar entrevistando a Ana Lúcia Martins, advogada e coordenadora da Comissão de Conciliação e Arbitragem da 12ª Subseção. Ana Lúcia, obrigada pela sua presença, obrigada por estar dando parte do seu tempo para a gente. Eu que agradeço, Thaís, inclusive pelo assunto que eu vou expor um pouquinho hoje, que ele é bem extenso, mas eu acredito que vai dar para a gente pensar algumas informações relevantes para os advogados. Ana Lúcia, como é que surgiu a conciliação e mediação judicial que nós temos nos dias de hoje? O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, ele entendeu que o judiciário deveria ter uma política pública de resolução de conflitos. E, por isso, ele criou a Resolução 125 de 2010, que cuida dessas questões. E nessa resolução, ali a gente trata da conciliação e da mediação. E assim surgiu, tardiamente no Brasil, essa política, porque em outros países elas já existem há mais de 50 anos. Ana, e quais são os objetivos dessa resolução? A resolução tem vários objetivos, mas a gente poderia destacar que seria a pacificação
dos conflitos da sociedade e a diminuição dos processos, porque como todos sabem, os processos eles estão a cada vez aumentando mais e a sociedade já não está satisfeita com essa situação e todos têm a sua responsabilidade nisso. Então, para resolver essa situação, a mediação e a conciliação, ela veio como um caminho sem volta, que não tem mais como a gente adiar isso e não tem como não participar disso. Então, é uma tentativa de resolver amigavelmente uma situação antes de entrar com o processo judicial. Pode ser extrajudicial ou judicial. De qualquer forma, para se fazer a mediação e a conciliação nos moldes da resolução, há que se haver uma capacitação das pessoas que vão fazer essa mediação e essa conciliação. Porque a resolução, ela estabeleceu um procedimento que não é como os procedimentos que são utilizados hoje em dia nas conciliações. Esses procedimentos estabelecem técnicas e essas técnicas vão restabelecer a comunicação entre as partes. E é com isso que as partes vão acabar resolvendo seus conflitos. Mas não resolver os conflitos, aqueles que são pautados nas iniciais, os pedidos, ou mesmo aqueles que chegam quando é extrajudicial, chega na sessão. Aqueles conflitos mais importantes, aqueles que vêm antes e que nem mesmo as partes sabem de que se tratam. Elas vão descobrir através dessa sessão. Qual é a finalidade da mediação? A mediação, a grosso modo, seria a possibilidade de um terceiro restabelecer a comunicação entre as partes. E com isso, as partes vão conseguindo rever as suas posições, os seus interesses, e no final, elas mesmas vão acabar resolvendo o seu conflito. Então, na mediação, o mediador ele é um terceiro imparcial, ele não toma parte, ele apenas ajuda as partes a se comunicarem adequadamente. Me explica, então, para eu melhor entender, qual que é a diferença entre a conciliação e a mediação? A mediação e a conciliação, a diferenciação, eu poderia aqui citar alguns motivos, mas os melhores e os mais interessantes, que eu acredito que sejam, é que na mediação, o mediador, ele é um terceiro imparcial, que ele não vai tomar parte, ele não vai resolver, nem vai ajudar a resolver. Ele vai apenas refazer, retomar, fazer com que as partes retomem aquela comunicação perdida pelo conflito e elas mesmas vão resolver o seu conflito. Já na conciliação, o terceiro, que é o conciliador, ele, embora seja imparcial, ele vai ajudar as partes a resolver o conflito. Na mediação, o mediador, ele trata de relações, muitas vezes, continuativas. Nessas relações que já vêm, por exemplo, de uma relação familiar, elas já, antes do conflito, elas já existiam. Então, ela vai passar pelo conflito, o conflito vai se resolver e a relação ainda vai permanecer. Nessas, a mediação é mais apropriada. A conciliação seria para resolver conflitos de relações que não são continuadas, ou seja, relações de consumo, relações de alguma questão eventual que a pessoa tenha e que, terminado aquele conflito, não vai haver mais uma relação ou, se eventualmente houver, não nas mesmas moldes. Então, é uma relação que não é continuada. E essa seria a conciliação que poderia resolver. Ana, e existem procedimentos específicos para mediação e para conciliação? Olha, os procedimentos, de uma forma geral, são iguais para ambos, de acordo com a Resolução 125. Por quê?
Porque nessa resolução, todos os procedimentos, de todas as formas, a maneira como se vai agir na sessão, desde do local, o ambiente acolhedor, um ambiente que possa trazer as partes para uma composição de uma forma mais acolhedora, devem ser observados. Uma mesa redonda, uma acolhida do mediador ou conciliador, de forma a explicar o que ele está fazendo ali, que ele não é um juiz e que haverá regras a serem respeitadas pelos usuários ou pelas partes. Então ele vai expor isso, inclusive vai estimular o advogado que estiver junto com as partes a participar desse procedimento, instruindo as partes, mas também tentando refazer essa comunicação que foi desfeita. Tudo para que as partes possam resolver o conflito adequadamente. Me dá uma explicação. No caso dos advogados, é possível a participação dos mesmos na conciliação e na mediação? Sim. Constitucionalmente, nós sabemos que o advogado é essencial à administração da justiça. Então, não há como o advogado não participar desses procedimentos. Eles devem participar e devem ser, inclusive, estimulados pelo mediador e conciliador a fazer um papel com uma ação de proatividade, não reatividade. Ou seja, ele tem que atuar de forma a ajudar as partes a fazer uma comunicação efetiva, produtiva, para que cheguem a um acordo. Não tirando a instrução que as partes devem ter, que isso aí é essencial e ele é o serviço dele, ele tem que fazer. Mas ele tem que ter uma ação, uma atividade nesse procedimento de proatividade. E o advogado ele pode particularmente estar realizando a mediação e a conciliação? Sim, com essa resolução vai haver e já está havendo vários cursos e palestras para capacitação dos advogados, o que, aliás, eu acredito que seria muito interessante que os advogados fizessem, se capacitassem, porque já que é uma forma de resolução de conflitos adequado e que não tem mais volta, porque a justiça ela vai recepcionar essa mediação e essa conciliação de uma forma cada vez mais legal, tanto que no novo Código de Processo Civil há previsão que ela esteja, e também há já uma lei de mediação que está assim tramitando e em breve vai estar sendo editada. Então, é interessante que os advogados se capacitem, não somente para trabalhar nos processos já em andamento, mas também para fazer essa mediação, essa conciliação dentro de seus escritórios, porque será uma forma deles receberem, por isso, seus honorários e também ajudarem as partes, o seu cliente, a resolver o seu conflito de uma forma bem mais rápida. Como é que o advogado que tem interesse faz para se capacitar? É como eu te falei, Thaís, através dos cursos que várias instituições já estão promovendo, como a Escola Paulista de Magistratura, a IASP, entre outras. E a OAB também, futuramente, vai trazer esses cursos para Ribeirão Preto, para a 12ª subseção. E os SEJUSCs, o que são? Os advogados podem atuar nos mesmos? SEJUSCs são Centros Judiciários de Resolução de Conflitos e Cidadania. São centros onde vai haver a mediação e a conciliação pré-processuais e processual. Então, ali vão ser resolvidos da forma prevista pela Resolução 125, inclusive com relação aos SEJUSCs, o Ribeirão Preto obteve uma vitória, a OAB obteve uma vitória porque havia uma lei complementar aqui em Ribeirão Preto que não recepcionava os advogados,
na interlocução dos FEJUSCs. E há pouco tempo, pelo pleito da OAB, a advocacia foi integrada nesse provimento. Ana, queria agradecer a sua participação e queria abrir um espaço para você fazer suas considerações finais. Eu agradeço, Thaís, a oportunidade de ter falado desse tema, que infelizmente o tempo é exíguo e o tema é muito grande. Em uma outra oportunidade eu voltarei a falar de outras coisas, tais como a OAB Concilia, e gostaria de deixar observado que o provimento 17, que estabelece que os notários e registradores fariam as conciliações e mediações, ele foi suspenso através de uma liminar pedida pela OAB. É algo ainda provisório, mas nós estamos aguardando o resultado do CNJ. Este foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, composta pela cidade de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São Simão e Serrana. Lembrando que este programa teve apoio cultural da Trattoria e Pizzaria Zil Totò, o carinho no preparo de massas caseiras típicas da Itália. Um abraço e até o próximo programa. Thank you.